Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a eminente deputada Júlia Lucy, do Distrito Federal. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse livro, deputado, eu escrevi no fim do ano passado, ou melhor, no começo do ano passado, isto é, nas férias de janeiro, e fiz um capítulo a respeito da pandemia, quando já estava o livro na editora. Chama-se A Era dos Desafios, como enfrentarmos os desafios nesse século XXI. E, deputada, sei que a senhora escreveu um livro e me interessa muito. O livro se chama Candidata de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato, e lá no livro eu conto como foi a realização da nossa campanha. Eu fui eleita na primeira tentativa, nós gastamos menos de R$30 mil na campanha, então eu revelo as estratégias que eu utilizei, eu falo dos maiores desafios, das dicas, e é um livro que já tivemos a primeira edição dele encerrada, e nós vamos imprimir agora a segunda edição, mas quem gostar de ler digitalmente pode adquirir na Amazon.com. Ah, que bom. Mas eu tenho algumas reservas e o seu já está garantido. Que bom, que bom. Deputada, nós estamos no bloco anterior falando sobre esse momento de perplexidade na democracia brasileira. Eu já fiz um programa no seu programa, que aliás me honrou muito, mostrando a minha preocupação, não com a qualidade do conhecimento jurídico dos ministros do Supremo, nem com a idoneidade, e considero tanto grandes juristas como extremamente idôneos. Mas eu escrevi uma vez um artigo no Estado de São Paulo com o título Quando os bons atrapalham. Isto é, na prática, muitas vezes os bons, querendo fazer o melhor, podem dificultar por não seguirem aquelas regras que foram os constituintes que fizeram. De rigor, eu participei de audiências públicas durante o processo constituinte e a ideia era dar ao legislativo a grande importância, tanto é que aparece com o primeiro poder na organização dos poderes, que eu tenho situação e oposição, aparece o executivo em segundo, porque é a maioria do povo brasileiro que é representado, e esses são os poderes que representam o povo. O Poder Judiciário representa a lei. Representando a lei, ele tem que estar distrito àquilo que os outros poderes fizeram. E, evidentemente, fazer com que a lei seja cumprida, desde que não seja inconstitucional. E, efetivamente, hoje, com toda a qualidade dos ministros do Supremo, a sensação que eu tenho é que eles estão trazendo um processo de uma certa intranquilidade, porque tem havido invasões de competência de outros poderes. E tem, por outro lado, verificado, muitas vezes, zonas conflituosas nos limites das competências, tanto executivo, legislativo quanto judiciário, sempre com a palavra final sendo dada pelo judiciário. Então, dentro dessa linha, essa decisão do ministro Fachin, que é meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, e eu tenho uma grande admiração pelos conhecimentos jurídicos dele, mas ele podia ter levado perfeitamente ao plenário. Aí o povo teria assistido numa audiência virtual, presencial, os argumentos de todos os ministros, e não ficaria com essa sensação dele, que no passado realmente era um grande admirador do presidente Lula, da presidente Dilma, que participou da campanha eleitoral, subiu a palanques defendendo, num determinado momento, toma uma decisão que desconsidera o mesmo argumento que foi examinado por um juiz de primeira instância, que essa preliminar foi levantada, por 3 desembargadores do TFR, por 5 ministros do STJ e por 6-5 por 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma preliminar que foi levantada em 4 instâncias, só agora é considerada sem ser levada ao plenário, levando em consideração também que muitos dos crimes que lá estão correm o risco da prescrição, porque tudo vai começar de novo, inclusive a fase probatória, que os advogados terão o direito
de reproduzir e refazer e pedir novas provas, novas diligências, o que leva ao risco da prescrição. Como é que a senhora vê esse momento político com essa decisão monocrática que levou a uma queda de bolsa no mesmo dia da decisão de 4% de valor de mercado, um prejuízo monumental, e o dólar subiu no mesmo dia para 5,78. Pois é, o que todo mundo se pergunta nesse momento é por que a questão do foro, né, a incompetência do foro não foi arguída antes e não foi discutida antes. Mas foi arguída. Os advogados, nas preliminares anteriores, contestavam a competência. Isso foi examinado por todas as instâncias, porque um dos primeiros argumentos, aliás, o que eu compreendo, um advogado criminalista, a primeira coisa que ele quer ver, formalmente, se há nulidades preliminares do processo. Isso foi alegado permanentemente pela defesa. Sim, e se passou por todo mundo durante esse período todo e houve o entendimento de que não havia o problema, por que ressuscitar isso agora? Né? Então, a gente está observando assim, algumas movimentações no Supremo que acontecem em momentos em que a gente observa que uma decisão do Supremo faz todo o jogo político mudar. Então, a sensação que dá é, olha, eu tenho aqui uma série de cartas na manga e na hora que eu precisar, eu solto. Só que, gente, a gente vive num Estado democrático de direito e um dos primados do Estado democrático de direito é a segurança jurídica. Então, por que a bolsa caiu? Por que o dólar aumentou? Por que está todo mundo assim super confuso? Porque é algo que deveria já estar estabelecido, que, como o senhor muito bem falou, foi discutido, foi arguído, foi contestado e foi analisado pelas instâncias. Do nada mesmo. Como o senhor falou, não houve uma discussão, não houve abertura do debate, foi tomada uma decisão que fez toda uma movimentação no cenário jurídico-político brasileiro. E é importante a gente mencionar aqui que a população brasileira não tem um entendimento muito profundo, não tem um acesso a uma educação que lhe dá condições de discernir e analisar o que está sendo feito ali naquele momento. Então, agora, doutor Ives, muitas pessoas acreditam que o Lula foi decretado inocente, foi colocado como inocente. É como se todo o processo, como se todas as provas apresentadas, como se todo o debate, como se toda a análise jurídica do feito não valesse de nada e, nesse momento, o presidente fosse declarado inocente. Né? Ontem mesmo eu comentei esse assunto. Na realidade, não foi isso que aconteceu, e vamos deixar isso muito claro. O que foi decidido ontem pelo ministro Fachin é que a competência, Curitiba não tinha competência para ser o foro da ação, para ser a sede da ação, mas as provas podem ser convalidadas agora no novo juízo e todo o processo pode ser convalidado. Isso não significa, portanto, que o presidente Lula foi declarado inocente. É claro que... Mas há um dado que é evidente. Os advogados, o que é normal no advogado penalista na defesa do seu cliente, não vai dizer não convalidem as provas. Ele vai contestar de novo todas as provas que lá estão. Vão ser apresentados novamente todas as provas testemunhais. Terá o direito de pedir as provas testemunhais. E se não fizer, ele não está exercendo bem o seu mandato. O que vale dizer, quer dizer, não é as provas vão ser convalidadas. Ele terá que, como está começando o processo, a permitir que o advogado peça um reexame de todas as provas, as diligências, pode as testemunhas, o que vale dizer, como se sabe que a prescrição se dá com o dobro da pena, como o processo vai se prolongar na produção de provas, nas diligências, na oitiva de testemunhas, grande parte dos denominados crimes poderão estar prescritos. Agora, por outro lado, se fosse discutido no plenário, deputada, o que é que nós teríamos? Uma audiência presencial. O povo poderia ouvir cada ministro dando a sua opinião.
não uma decisão monocrática de 46 páginas, que os jornais publicam alguns trechos e que o povo, como a senhora diz, não compreende. Então, dentro dessa linha, eu tenho a impressão, conhecendo bem o ministro Fachin como competente magistrado, se ele tivesse afetado ao pleno, alguns dizem que habeas corpus não se pode afetar, eu entendo que pode, porque é a Constituição que determina que a repercussão geral é de qualquer processo, o que vale dizer, ele poderia, inclusive, no habeas corpus, levar, não é a legislação infraconstitucional que comanda, é a Constituição, é a emenda 45. Então, dentro dessa linha, é que eu entendo que foi criado um fato político, na qual hoje temos um candidato, se o plenário não vier a mudar por força de um recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, um candidato que vai ser julgado durante anos na Justiça Federal de Brasília e, por outro lado, uma mudança no tabuleiro político em decorrência desse fato. É isso que me preocupa e que eu concordo inteiramente com a senhora, que criou-se um ambiente quase de qual é o direito que existe no Brasil. O direito é o que está na Constituição, ou como intérprete da Constituição, tem o supremo direito de fazer nova Constituição, novas disposições e invadir competências alheias. Deputado, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria que a senhora desse as suas últimas considerações aqui para os nossos telespectadores. Doutor Ives, eu quero dizer que é sempre um prazer estar com o senhor, é sempre extremamente enriquecedor, especialmente porque o senhor traz uma perspectiva muito corajosa de análise dos fatos, no momento em que muitas pessoas ficam com medo de expor suas opiniões. Eu acho que o senhor sempre traz muita luz, sempre analisa muito bem, e esse é o nosso papel, o papel de quem tem informação. E quero colocar o nosso mandato à disposição, não apenas das pessoas que moram no Distrito Federal, mas do resto do país, porque, como muito bem o senhor colocou, nós estamos aqui na capital federal, então a gente muitas vezes consegue fazer um trabalho alinhado com a nossa bancada federal, alinhado com os nossos senadores. Então, a gente sempre recepciona os pedidos da população e a gente faz a destinação correta, sempre de uma forma muito intensa, porque a gente sabe que os problemas são inúmeros e a gente precisa utilizar todas as estratégias que estão à nossa disposição para resolver os problemas da população. Eu, sinceramente, espero que esse momento de confusão faça com que as pessoas entendam, nós entendamos, que a liberdade é o nosso maior bem e que a gente não pode abrir mão da nossa liberdade em nenhum momento, porque sempre quando alguém toma uma decisão por nós, a gente pode saber que por trás daquela decisão, por mais bem intencionada que seja, há um conjunto de ações orquestrado e que muitas vezes a gente não tem acesso a esse conjunto de ações e é por isso que a gente precisa lutar pela nossa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de decidir em colocar ou não uma droga no nosso corpo, liberdade em assistir a um processo jurídico-político que está sendo feito exatamente para bagunçar o nosso cenário eleitoral já do ano que vem. Então, que a gente tenha, em primeiro lugar, nesse momento, calma, discernimento e coragem para continuar defendendo a nossa liberdade. Então, eu quero agradecer a presença e mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha. Olha, deputada, muito obrigado pelo programa, pelas suas considerações. Foi um grande prazer. E aos meus telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo, depois de termos aproveitado tanto as considerações da nossa caríssima deputada e amiga, deputada Júlia Lucy. Até o próximo programa.